Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, eu converso com a dentista Natália Pinheiro. Vamos falar com ela sobre os cuidados que as pessoas idosas também têm que ter com a saúde bucal. O Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, já recebo aqui na nossa plataforma virtual a dentista Natália Pinheiro. Bom dia, doutora Natália. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Doutora Natália? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Estão Seja me ouvindo? bem-vinda. Agora sim, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Natália, vamos falar um pouquinho da importância dos idosos também cuidarem aí da saúde bucal. Vamos falar disso porque é um período que as pessoas às vezes acham que não tem mais que cuidar, mas precisa, não é? Isso. Na verdade, né, os idosos, eles passaram por um processo de mutilação. Então, há muito tempo atrás, os idosos que a gente está atendendo agora são idosos desdentados, né? Então, assim, só que daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, você, por exemplo, não vai ser um idoso desdentado. Então, a gente realmente precisa começar a ter um olhar diferenciado para esse idoso. E, além de tudo isso, né, não só cuidar da questão da prótese, mas esses idosos, eles são carregados de algumas doenças, como, por exemplo, a doença periodontal. Alguns idosos chegam, né, a uma certa idade e acham que o dentinho fica mole. Isso é normal, mas, na verdade, não é. Né? Então, assim, a gente realmente precisa começar a pensar, a ter esse olhar diferenciado para o idoso. Né? E muitas vezes, esse idoso, ele chega à idade mais avançada e ele não consegue escovar o dente. Né? Então, a gente, como dentista, a gente realmente precisa fazer todo um cuidado com esse idoso, não só para ele, mas para a família. Né? Idosos que realmente não tem uma cognição boa, então a gente precisa cuidar desses restinhos de dente que esse idoso tem, né? Então, assim, a importância realmente de pensar no cuidado do idoso é entender o contexto que ele se insere, né? Pensando na sua família, esses idosos, a maioria, eles têm problemas cognitivos e muitos deles não conseguem fazer sua higienização. Então, de fato, a gente precisa realmente cuidar, já que a saúde começa pela boca, né? Doutora Natália, a senhora fala que os próximos idosos talvez não tenham tantos problemas como os idosos de hoje. Não é? Isso se dá a um tratamento já desde a juventude, passando pela vida adulta, e aí que né? com isso aí finaliza, né? com que você tenha uma saúde bucal, mesmo na fase idosa melhor? Não estou escutando direito. Eu estou falando da questão de quem cuida da saúde do idoso desde o início da sua juventude, se ele realmente tem uma saúde melhor. Isso. O que acontece é que a educação, né, a gente agora, desde o início, quando a gente começa a ir para o dentista, a gente começa a receber algumas orientações, e essas orientações elas precisam manter até o fim da vida. A diferença do idoso é porque muitas vezes ele não consegue manter essa higienização, né? Porque ele tem problema cognitivo, Alzheimer, questão de Parkinson. Então, como é que esse idoso vai conseguir escovar o dente se ele não tem a pegada, por exemplo, né? Então, assim, esses idosos, eles já vão ser mais dentados, né? Mas... Tá tudo tranquilo, doutora Natália, pode continuar, tô lhe ouvindo bem. Tá. Esses idosos, eles vão ser realmente mais dentados, certo? Porém, eles precisam ter um cuidado mais específico pela questão da própria cognição, da própria falta realmente. Muitos deles, ele, como eu já falei, têm problemas cognitivos. Então, a gente precisa realmente ter todo esse cuidado. Entendi. Existe um período que precisa se ter mais cuidado quando a gente fala do idoso
E eu ainda aprofundo mais. Hoje a questão do implante dentário é tido como opção. Eu conheço idosos que, por exemplo, optam, porque tem poucos dentes na boca, de tirar o que tem para fazer logo o implante de todos. Qual a sua avaliação sobre isso? Isso assim, na verdade, em relação à idade, né, tem que ser orientado desde o início, né? Então, assim, o que acontece com o idoso é que a gente começa a ver a questão da própria orientação dele. Por exemplo, se o idoso, ele tem 65 anos, mas ele tem algum problema degenerativo, e aí ele não pode ficar usando alguma prótese, aí a gente opta por outros tipos de prótese. Então, assim, não tem uma idade exata, realmente, para a gente começar a observar, mas o idoso em si, quando ele começa a ter problemas sistêmicos, a maioria tem diabetes, a maioria tem uma condição sistêmica mais comprometida, então a gente realmente precisa começar a observar isso, porque existem medicações, por exemplo, que afetam a saúde bucal. Então, esse olhar que a gente também tem que ter para o idoso. Em relação aos implantes, né, eu sou especialista em prótese, e a gente pode sim fazer implante nos idosos, realmente avaliando toda a condição do paciente, certo? Fazendo exames prévios para saber se ele pode realmente receber esse tipo de implante, e muitos deles preferem, porque não é algo que sai, é algo que fixa, né? E na clínica do shopping, né, que é onde a gente trabalha, a gente realmente também trabalha com isso, e a gente também trabalha com o idoso no modo geral. Então, assim, quando esse idoso chega, a gente acaba encaminhando para os outros profissionais aqui da clínica, por exemplo, para realmente a gente saber, precisa de exame laboratorial, então a gente acaba encaminhando, para realmente a gente fazer o procedimento com maiores seguranças. Então, sim, o implante é algo que dá para fazer sim no idoso, mas a gente precisa entender todo o contexto, toda a condição do paciente. Para esse idoso ter uma boa saúde bucal, doutora, influencia também em outros tipos de doenças não relativas à sua boca? Com certeza, com certeza. Existem, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma cirurgia e esse paciente ele tem algum problema de coagulação, ele tem algum problema sistêmico, né, hipertensão, diabetes, a gente precisa realmente ter um contato prévio com ele, fazer toda a anamnese que a gente chama, ver as medicações que ele utiliza para saber se não tem interferência nessa cirurgia, por exemplo, que a gente vai fazer. E muitas vezes, algumas medicações que o próprio paciente utiliza pode causar, sim, algumas alterações na boca, né? Algumas medicações a gente acaba reduzindo a saliva ou aumentando demais, né? Então, assim, tratar o idoso é tratar de forma conjunta, né? Então, a gente não pode só olhar para a boca e só tentar resolver esse problema na boca, e sim pensar em todo o contexto. Doutor, aquele idoso que usa a prótese a superior e inferior, ou seja, que não tem mais nenhum dente, existe a necessidade dele ir com periodicidade ao dentista também? Geralmente, não existe um prazo de validade, né? Mas existem estudos que mostram que a prótese, geralmente, ela pode durar de 5 a 15 anos. O ideal, que a gente também orienta aqui na clínica do shopping, é que esse paciente ele venha regularmente para fazer uma espécie de manutenção para a gente conseguir deixar essa prótese mais saudável. Por exemplo, às vezes o paciente tem problema de pressão. E aí, por essa alteração de pressão, pode ter alteração na mucosa. E aí, a gente pede para esse paciente, principalmente o idoso, vir constantemente para realmente a gente perceber, será que essa prótese folgou um pouquinho? Se folgou, por que foi? Será que esse idoso teve alteração de pressão? Então, o ideal é realmente a gente fazer essa manutenção, certo? Realmente esse controle. Porque, assim, a prótese, quando ela é bem feita, ela dura bastante. Né? Então, assim, eu já tenho pacientes que desde quando eu comecei a fazer, eu acompanho até hoje e está tudo bem. Então, realmente tem que ter esse acompanhamento. Doutora Natália, aí na clínica do shopping, vocês têm várias especialidades unificadas. Isso para a senhora, por exemplo, que é dentista, auxilia quando a senhora precisa ou de um exame, ou de repente encaminhar esse paciente para outro especialista, já ter tudo no mesmo centro? Com certeza. O que acontece, né? Principalmente o meu público, que é o público idoso, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto. Então, aqui na clínica do shopping, a gente tem vários profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta,
E aí a gente consegue fazer com que esse paciente que chegue, ele consiga ser realmente assistido de todas as formas. Então isso é muito bom, principalmente para o dentista, focado no idoso, né? Porque esse idoso ele precisa de um aparato maior. Então, quando um paciente precisa de algum exame laboratorial, que nós também fazemos aqui na clínica, então acaba que esse paciente, principalmente o idoso, ele consegue ser assistido de todas as formas, né? Então, realmente a gente consegue cuidar da saúde do paciente, né? No caso do idoso, de uma forma bem completa. Então, isso facilita muito a nós profissionais, né? Então, assim, realmente aqui na Clínica do Shopping a gente tem todo um aparato para receber esse paciente. Essa era a minha principalmente pergunta. o paciente idoso. Essa era a minha pergunta de agora. Como é o acolhimento desse idoso, principalmente frente à pandemia, né? A gente está aí passando por uma pandemia onde tem que se ter todo o cuidado. Como é esse acolhimento aí quando você recebe esse idoso? Nós aqui tomamos todas as medidas de biossegurança, desde a área odontológica, na verdade, desde a recepção, da limpeza, até principalmente a área odontológica. Nossos profissionais, né, a grande maioria já estão vacinados, então a gente realmente tem um cuidado diferenciado, a gente faz um questionário, né, faz uma triagem antes de receber esse paciente, para saber se ele teve algum contato e tudo. E a partir daí a gente recebe esse paciente. E aí ele vai ser direcionado, né? Caso, por exemplo, ele vem para a odontologia, mas se realmente ele precisar de alguma outra especialidade, a gente vai direcionando. Mas em termos de receber esse paciente, em relação aos cuidados da pandemia, nós realmente estamos tomando todas as seguranças. Em relação à quantidade de pacientes que a gente atende por dia, a gente reduziu, a gente realmente trabalha com agendamentos. Então, toda uma estrutura para a gente conseguir receber esse paciente de forma mais segura, uma vez que o idoso é um grupo de risco. Então, nós dentistas trabalhamos todo paramentado, da forma que a Anvisa recomenda, com a N95, com o jaleco descartável, com o Face Shield. Então, assim, realmente aqui na clínica a gente consegue receber esse paciente da forma mais segura possível. Doutora Natália, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Band Entrevista. Pedir para que a senhora deixe aí as suas redes sociais para aquele cuidador, aquele idoso, que hoje tem muito idoso bem antenado aí nas redes sociais, possam aí tirar ou esclarecer alguma dúvida com a senhora. Certo. Eu que agradeço a oportunidade. Falar do idoso é sempre maravilhoso. Minha rede social é Natália Pinheiro, __, e a da Clínica do Shopping é @Clínica do Shopping. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o Instagram da clínica. Eu sempre estou falando lá também, sempre tirando a dúvida. Nós somos bem acessíveis para isso. Então, o que vocês precisarem é só colocar @Clínica do Shopping, que a gente realmente responde todas as perguntas e estamos aqui para receber vocês e cuidar de vocês, né? Muito obrigada. Obrigado, doutora Natália, pela sua participação e trazendo aqui essas informações muito importantes para o nosso telespectador. Olha, o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã. E eu lembro a você, nosso telespectador, que se você perdeu essa ou outra edição do Band Entrevista, ela está à disposição no canal da Band RN no YouTube. A gente tem esse encontro marcado lá no virtual também. Até lá, tenham todos um bom dia.